Feche os teus olhos um minutinho. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado porque nós tivemos já um momento de oferta. Pudemos ouvir um pouco da Tua palavra, de como a igreja agia, meu Deus, com fidelidade, com amor. Tivemos adorações, Pai. Mas agora fala conosco através das Escrituras, Pai. Eu quero apresentar a minha vida, quero apresentar a igreja Seja Casa, quero apresentar os meus irmãos, te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Limpa, meu Deus, as nossas motivações, limpa as nossas mãos, Pai, e nos dá um coração ensinável para o culto de hoje. Derrama, meu Deus, esse bálsamo, meu Deus, de cura, de discernimento, de sabedoria, porque nós queremos estar contigo por onde quer que andarmos, Pai. Em nome de Jesus, repreende o mal, repreende a frieza, repreende, meu Deus, a idolatria, repreende, meu Deus, toda a seta do inimigo nas mentes e corações, Pai, todas as vozes que não são tuas, Pai, e nos dá ouvidos espirituais, Pai, para entendermos, meu Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, para hoje, por esse semestre, por esses anos, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pode colocar, por gentileza, eu estou sem óculos, eu tive que pôr a letra quase a 40, mas vai dar certo. Êxodo 33, 14 e 15. Êxodo capítulo 33, verso de número 14 e de número 15. Amém? Glória. Amém? Amém. Boa, até que enfim. A palavra diz assim. Obrigado. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Até aí. Na minha versão está: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Então vamos lá? Amém? Só esses dois versículos. Queridos, nós estamos aqui vislumbrando o livro de Êxodo, que destaca aqui um tempo em que Deus livra os israelitas. Os israelitas, como vocês sabem, eles estavam cativos. Eles ficaram cativos por quanto tempo? Por 400 anos. E Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Estão comigo? Diz amém. Então Deus levanta esse Moisés para tirar o povo de um momento de escravidão, de um momento de sofrimento, de um momento de amargura, de um momento de angústia, de um momento de prisão, porque o clamor chega até os ouvidos do Senhor e Ele vem com resposta. Então, durante todo o livro, nós percebemos de uma forma bem distinta a presença de Deus. E o texto base aqui da palavra mostra Moisés num período de crise. Esse texto aqui não é um texto motivacional, não é um texto onde Moisés quis lacrar com um jargão bíblico. Ele estava passando por um momento de crise. Eu quero perguntar para você, se você é um ser humano, você já se encontrou num momento de crise? Creio que sim, né? Então, nesse momento, Moisés estava passando por um momento de crise. Por quê? Porque ele tinha acabado de subir o monte. Ele tinha acabado de passar 40 dias ali na presença de Deus. Ele desceu com a glória de Deus. Aliás, ele desceu com os mandamentos. Ele desceu com a direção. Ele desceu com a revelação. Só que o que acontece aqui? Moisés, com as tábuas da lei debaixo do braço, escritas pelo dedo de Deus. É fraco ou não? Não é, né? Ele desce com as tábuas da lei do monte, depois de passar tempo com o Senhor. E quando ele volta a encontrar o povo havia levantado um bezerro de ouro para ser adorado. E isso não acontece só nos tempos de Moisés, não aconteceu só nos tempos de Moisés, acontece hoje.
acontece nas nossas vidas, acontece nas nossas igrejas, nos nossos trabalhos, acontece com as promessas que Ele tem para nós. O povo levantou um bezerro de ouro para ser idolatrado, enquanto Moisés estava buscando a revelação no monte. Então, com a saída de Moisés, o que acontece? O povo, por não ter mais um homem, alguém visível para buscar conselhos e para seguir, eles resolvem fazer um bezerro, porque pelo menos assim eles teriam um contato visual com o objeto de adoração. Então eles fazem esse bezerro de ouro, e Moisés desce com as tábuas da lei furioso. Moisés quebra, joga tudo, repreende aquele povo, destrói aquele bezerro, fica irado. Fala para o teu vizinho: você já ficou irado? Porque se você nunca se irou, você é um anjo. Então, meu irmão, Naira, você já ficou irada? Não, né? Se você nunca... Meu irmão, Moisés ficou irado. Por quê? Presta atenção. É muito mais fácil a gente pedir para algo que a gente consegue ver e tocar, ou não? É fácil. A gente tem uma figura ali, né? A gente tem ali não quero nem usar o termo imagem, mas a gente tem algo ali. Se a gente consegue ver e tocar, parece que o nosso contato visual, parece até que a gente se sente mais ouvido. E foi o que o povo fez. Como Moisés não estava lá, 01, ele faz isso. Ele desce e se revolta. Ele vê aquele bezerro de ouro, isso porque eles passaram pelo Mar Vermelho, eles receberam maná do céu, presenciaram sinais, presenciaram maravilhas, mas mesmo assim, declare comigo, mesmo vendo, a incredulidade é perigosa. Então, meu irmão, mesmo vendo tudo aquilo, eles endureceram o coração e aproveitaram que Moisés não estava para construir um objeto de adoração. E isso acontece comigo, acontece com você. Vira e mexe, quando nós não estamos vendo, não estamos apalpando, não chega até nós rapidamente o que nós pedimos, nós construímos os nossos bezerros. Então o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, tenha calma, eu vou levar o povo vai chegar. Ele usa a palavra, eles vão subir em paz para a terra que eu prometi. Então Deus, para aliviar aquela crise existencial de Moisés, uma promessa: olha, o povo vai chegar em paz, tenha calma, se acalme aí. Eu sei que você não está, você já está por aqui, mas tenha calma, se acalme. E aí Deus ainda promete que estaria no meio deles. Quer dizer, eu vou levar o povo e eu ainda vou estar no meio deles. Só que aí Moisés, não sei se ele estava satisfeito ou não com a resposta, ele faz a seguinte oração: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Ou seja, se a tua presença não estiver comigo, eu não quero ir adiante do povo. E não me importa o roteiro, não me importa o script, se a tua presença não estiver comigo, não me faça subir deste lugar. Então hoje eu quero trazer uma palavra sobre destino e presença, porque aquele povo tinha um destino, mas Moisés se recusou a chegar até o destino se a presença de Deus não o acompanhasse. Não sei se você está entendendo. Às vezes você tem um destino, mas se você não estiver com a presença te acompanhando, não adianta você prosseguir, mesmo que esse destino tenha sido desenhado por Deus. Você precisa do destino, mas você precisa mais ainda da presença. Então muitos têm o destino, mas não têm a presença. Outros carregam a presença, mas não receberam o destino.
porque talvez Deus fez de uma outra maneira, ou está aguardando para revelar o seu plano por inteiro. E nós ficamos neste meio do caminho, alguns cheios da presença, mas com a direção confusa, sem saber exatamente o destino, outros já com o destino, com a terra prometida logo ali na frente. Se pegar um binóculo dá para ver, mas não tem a presença. Então eu fiquei pensando nisso, porque eu vi um devocional esses dias que falava exatamente sobre esse tema, sobre destino e sobre presença. Eu falei, Senhor, muitas vezes nós andamos só para o destino, mas muitas vezes perdemos a Tua presença no meio do caminho. E muitos estão cheios da presença, mas estão confusos com relação ao destino. Então que nessa noite Deus possa derramar sobre nós da sua presença, da sua direção, mas principalmente da sua presença, porque Moisés foi claro na sua crise: se a sua presença não me acompanhar, eu não vou prosseguir, mesmo sabendo qual é o destino, mesmo sabendo para onde eu tenho que ir, mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, mesmo sabendo qual é o propósito desse trabalho, mesmo sabendo qual é o projeto que o Senhor desenhou. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar ou subir com esse povo. Por que, pastor, que ele falou isso? Porque eu fui imaginando aqui. Porque, meu irmão, mesmo que você saiba o destino, se você não tiver a presença, te falta direção. Sem a presença de Deus, você vai se cansar. A jornada que você tinha que fazer em 40 dias, você vai fazer em 40 anos. Ou seja, eu posso saber para onde vou, mas se eu não estiver cheio da presença, eu vou me cansar no meio do caminho. Eu posso ter as mais belas revelações de Deus, eu posso ter as mais belas promessas para a minha vida, eu posso ter um belo ministério, mas se a tua presença não for comigo, eu posso ter um emprego dos sonhos, eu posso ter um casamento dos sonhos, mas se a tua presença não me acompanhar, como é que vai ser? Eu sei que é ela, eu sei que é isto, eu sei que é por ali, mas se a tua presença não for conosco, não for comigo, no caso a crise era dele, não me faça sair desse lugar. Então, meus irmãos, é muito fácil a gente saber para onde estamos indo, mas no meio do caminho nos cansarmos, porque esquecemos de buscar em primeiro lugar a presença. O que Moisés estava falando? Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu tenho que ir com esse povo, mas se a tua presença não nos encher, se o Senhor não for à frente, eu não vou adiante. E isso serve para o projeto que nós, às vezes até de uma forma infantil, realizamos para as nossas vidas. Nós queremos alcançar o projeto, sabemos que o projeto é bom, mas esquecemos de buscar a presença. E aí nós questionamos, e aí nós murmuramos, e aí nós reclamamos, e aí o nosso lamento sobe e não é ouvido. Então Moisés e o povo, se perdessem a presença, não o destino, eles perderiam a principal bússola espiritual após a libertação do Egito. Amém? Então, meu irmão, você pode ter tudo rascunhado, planilhado, sonhado, revelado, mas se a presença não for com você, acontece o que aconteceu com Moisés, você morre na porta da terra prometida. Amém? Então Moisés e o povo, se perdessem a presença, mesmo conhecendo o destino, eles perderiam a bússola espiritual. Meu irmão, imagina que desespero. Você saber para onde você está indo para Jericoacoara, mas você não tem mais gasolina. Já está tudo no carro, está o skate do filho, está tudo, está
o baixo, tá tudo no carro, bandolim, tá o periquito, a sogra, tá todo mundo. Você sabe para onde você está indo, mas não tem mais combustível, não tem mais presença. Era melhor nem saber para onde está indo, né? Então Deus era quem guiava aquele povo. Ah, pastor, fala aí onde é que está isso. A nuvem. Deus colocava a nuvem e a coluna de fogo, e aquele povo ia adiante. A hora que eles perdessem aquela bússola, acabou. Ia perder o sentido. Por isso, meu irmão, que a gente tem que congregar. Por isso, meu irmão, que a gente tem que buscar. Por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa ter unidade, vínculos. Por isso que a gente não pode largar a mão do Pai. Você não pode largar a mão. Ninguém larga a mão de ninguém. Mas principalmente ninguém pode largar a mão de Deus. Porque se você tem o projeto pronto, mas não tem a presença, meu irmão, você vai cansar e você vai parar, e infelizmente você vai morrer espiritualmente, porque só os filhos daquela geração entraram na terra prometida, e Josué e Calebe. Então, sem Deus, meu irmão, você tem o roteiro, mas o caminho se torna incerto. Então eles poderiam facilmente se perder. Você imagina quantos inimigos, quantas emboscadas, quantas armadilhas. Porque se você tem a direção, mas não tem a presença, você está correndo perigo. Amém? Você está correndo perigo de salteadores, de amalequitas, de bichos ferozes. Ah, mas eu sei para onde Deus me mandou. Mas você está correndo perigo. Você deixou a presença. Você esqueceu que se a presença não for contigo, o mal vai te rodear. Mas é de Deus. Pode ser de Deus. Mas o diabo não quer saber se é de Deus. Ele quer saber se você está com a presença. Meu casamento é de Deus. É óbvio que é de Deus. Mas cadê a presença? Então, eu digo hoje para a igreja, se a presença de Deus não for conosco, nenhuma área sai do lugar. Mesmo que você saiba que aquele projeto vem do céu, e que um dia ele deu certo, e que um dia você ouviu, e que um dia você trocou os anéis no altar. Se a presença de Deus não marcar a congregação, não marcar a igreja, o indivíduo, os projetos, o trabalho, você pode ter tudo revelado, mas você não aguenta. Porque facilmente você vai se deparar com um predador, facilmente você vai ser enganado pelo inferno. Guarda uma coisa, eu estava conversando esses dias com a pastora, e a gente percebe que no mundo espiritual, Satanás, ele não vai mexer com quem não está dando fruto. Se você está dando fruto, se você é uma árvore frutífera, ele vai tacar a pedra em você. Agora, se você não tem luta, pode ser um momento de refrigério, mas você tem que dar uma olhada se está tudo certo. Então eles perderiam a ausência de proteção se a presença não fosse com ele. Misericórdia, né? Você sair daqui sem a presença de Deus, você perde a proteção, meu irmão. O deserto é cheio de perigo, o mundo é cheio de perigo, é cheio de inimigos. Ali nós sentimos fome, sede, são serpentes, escorpiões e todo o poder do inferno. Só que com a presença, a Bíblia diz que absolutamente nada nos causará dano algum. Porque você vai encontrar obstáculos. Então a presença de Deus garantia para esse povo livramento sobrenatural.
Sabe aquele livramento que você tem, que você fala: meu Deus, eu só não morri porque Deus é bom. É porque a presença de Deus estava com você. Você estava indo para o caminho certo, mas mesmo assim o diabo te atacou. Não é porque você está indo para o caminho certo que o diabo não vai se levantar. Ora, Deus mandou eu pegar essa estrada aqui, ó. Imigrantes, não Anchieta, vou descer. Mas não é porque Ele mandou e você está no lugar certo que você não vai ser atacado, meu irmão. Então, por enquanto, eu estou na presença, não estou nem no destino. Então, meu irmão, você pode estar indo para onde for. Só que, se você não tiver a presença, você vai estar vulnerável. Você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para Jericoacoara, pode ir para Florianópolis, você pode fazer a sua cabana onde você quiser. Se a presença de Deus não estiver com você, falhou. Game over. Você vai ser derrotado. Então, sem a presença de Deus, o povo não teria força para conquistar Canaã. E nós somos uma igreja, como foi dito aqui, uma família, e nós queremos conquistar. A primeira coisa que eu gostaria de conquistar assim que a gente chegou aqui é conquistar esse pátio aqui. Mas como é que a gente vai conquistar esse pátio? A gente tem o destino, mas a gente agora precisa intensificar a presença nas vigílias, nos jejuns, na oração, na palavra, na unidade. Amém? Então, estava lá, o povo cananeu era mais numeroso. Sem a presença eles iam ser detonados. A vitória de Israel, veja bem, a vitória de Israel sempre foi atrelada à presença de Deus. A tua vitória sempre vai estar atrelada à presença de Deus. Amém? Mas Deus me deu esse carro, Ele me deu, tudo bem. Deus me deu esse casamento, Deus me deu esse ministério, Deus me deu essa unção, esse azeite, Deus me deu esse dom. Meu irmão, Deus te deu, mas tudo está atrelado à presença dEle, não somente ao destino. Outra coisa, sem a presença, mesmo conhecendo o destino, eles perderiam a sua identidade. A presença de Deus definia Israel como um povo escolhido. Qual que era o grande ápice deles carregarem a presença de Deus? A diferença deste povo para os outros povos. Amém? Então a presença de Deus é quem faz diferença na tua vida. A presença de Deus é que te separa, é que separa os teus filhos, é que separa o teu casamento dos outros, é que separa quem é e quem não é. É a presença de Deus. Então, eles fatalmente perderiam a identidade. Sem Deus, eles seriam como qualquer outro povo, sem distinção, sem propósito, sem direção, mesmo sabendo o destino. E outra, sem a presença, tanto o povo como Moisés perderiam a sua autoridade. A autoridade deste povo, a autoridade de Moisés, vinha do fato de que ele era um homem que andava com Deus. A Bíblia diz que Moisés andava com Deus. Amém? Fale para o teu vizinho, procure pessoas que andam com Deus. Porque olha, tá difícil, né? Mas Deus vai colocar pessoas para andarem do teu lado, que tem intimidade com Deus. Eu fico feliz, porque às vezes não é todo mundo não, mas um ou outro me dá uma ligada e de manhã tá lá, uma oração, tá tudo bem, né? Alguns orando por nós na madrugada, porque isso nos mantém de pé.
pessoas que andam com Deus. Sem pessoas que andam com Deus, você se corrompe, você cai, a tua autoridade, ela começa a ser deturpada, porque pessoas que andam com Deus, defendem a autoridade de Deus na tua vida, não é? Pessoas que andam com Deus, blindam o óleo que Deus derramou sobre a sua cabeça. Pessoas que andam com Deus, cobrem você de oração. Às vezes eu estou dormindo e a Léo está lá orando por mim, como eu já vi, ela, a pastora e as meninas orando. Às vezes eu estou acordando, tem um irmão que não está aqui, ele está me mandando um versículo, eu acordei, naquele dia eu acordei desanimado, eu acordei mal, porque vocês acham que o pastor é super-homem? O pastor tem dia que ele acorda murcho também, e tudo que ele quer ouvir é assim: você está bem, pastor? Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Uma oração, um versículo. Como é mais difícil, quem sabe hoje eu comece a receber mais. Eu mandei uma mensagem para um irmão agora, que muito tempo não vem aqui, ele fala: pastor, olha, eu não estou conseguindo ir, mas eu te amo muito. Aquilo já mexeu comigo. O que a gente quer, né? Então você pode mandar versículo, pode mandar oração, pode mandar beijo, pode mandar coração. Amém? Pode. Eu gosto, a pastora gosta, os pastores gostam. Amém? Então, ande com pessoas que buscam a Deus, porque essas pessoas, elas têm autoridade. Porque às vezes eu tenho a direção, mas eu não tenho a autoridade. Sem a autoridade de alguns que Deus colocou, Moisés não suportaria o fardo, sua liderança perderia a legitimidade. Então, meu irmão, eu não sei, talvez você não é pastor, mas você é um vendedor, você é um pai, você é um autônomo. Você vai precisar de pessoas com autoridade para suportar o teu projeto. Nem que seja 2 ou 3, nem que seja meia dúzia. E Deus vai colocar essas pessoas do teu lado, porque você tem o destino, mas você não vai sozinho para esse destino. Amém? Eu já aproveito aqui para convidar os futuros intercessores que vão se alistar no próximo curso da intercessão. Amém? Você que gosta de orar, você que gosta de clamar, você que gosta de buscar. Nem ouviu um glória a Deus? E por fim, sem a presença de Deus, nós acabamos fazendo as coisas pelo nosso braço. Nós temos o destino, sabe aquela coisa? Deus me mostrou isso. Deus mandou construir essa casa, mas você não tem paciência de esperar Deus mandar os suprimentos, o tijolo, o concreto, o ferro, o trabalhador, o mestre de obra. Então você vai e faz com a tua mão, faz com o teu braço forte. O negócio é de Deus, mas você está ultrapassando o limite que Deus colocou. Alguém aqui já teve pressa e já atropelou o próprio Deus? É muito fácil. Então, sem a presença, eles iam atropelar o projeto de Deus. Por isso que você tem que buscar Deus, porque Ele te dá um puxãozinho. Dá uma paradinha aí. Deixa o povo trabalhar, calma. Deixa o cimento chegar, deixa o tijolo chegar, deixa o ferro ser amassado, moído, envergado, porque eu vou encaixar ele ali. Deixa o vaso ficar pronto. Te acalma. Te acalma. Eu tenho projeto, mas eu não posso passar à frente do que Deus me deu e do tempo dele para a minha vida, para a minha cura, para a igreja, para os projetos, para o meu filho, para a minha família, para as ovelhas desse lugar.
Só que esse sou eu. Agora isso se encaixa na tua vida. Você tem o teu casamento, os teus projetos, você tem o teu ministério, você tem as tuas coisas, e você não pode passar à frente, porque Deus está preparando outras pessoas. E isso você vai aprender no peito e na raça, meu irmão. E como buscar a presença de Deus? Ou melhor, como não partir sem a presença de Deus? Como que eu vou buscar essa presença? Como que eu vou partir para um lugar sem a presença de Deus? Aliás, como que eu vou deixar de estar em um lugar se eu não buscar a presença de Deus? Eu preciso da presença para estar nesse lugar. Então vamos lá. Como que eu faço para buscar a presença de Deus? Mas você pode fazer de outra forma. Se desligue das coisas do mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como que eu me desligo? Às vezes eu fico no meu carro sozinho para orar. Às vezes eu espero o pessoal dormir e vou ler a Bíblia lá num cantinho da sacada. Às vezes eu fecho a porta e coloco um louvor e fico só eu e Deus. Então, eu estou dizendo o que para você? Que em alguns momentos do teu dia, da tua semana, você vai ter que fechar a porta para o mundo, vai ter que dar uma desligada no celular, vai ter que botar um louvor de fundo e vai ter que se refugiar na presença do Pai. Porque o mundo vai chamar, o mundo vai ligar, o mundo vai oferecer, o mundo vai brilhar, mas você, em alguns momentos, vai ter que se desligar um pouco do mundo. Tem um exercício para quem sofre de ansiedade, que a pessoa ela para por 5 minutos e ela fica, olha onde, que ponto chegamos. Ela para e ela fica observando uma paisagem por 5 minutos, vendo o galho mexer, vendo as folhas. E ela não é meditação, não, ela observa a natureza. O mundo nos deixa tão sobrecarregados que a gente não consegue mais parar para deixar a nossa cabeça equilibrada. A gente não tem mais tempo. Então tem horas que a igreja precisa deixar o mundo do lado de fora, para que o Espírito Santo possa ser ouvido em nossos corações. Amém? Você já passou por uma ansiedade daquelas que, se você não parar para ver os passarinhos cantar, para ver a calopsita, as penas da calopsita, dá um tilt? Pois é, mas não tinha que ser assim. Mas o mundo chama, o mundo pressiona, o mundo compara, o mundo pede resultado. Sabe quando é que o mundo começou a nos tragar? Quando nós trocamos o relógio biológico, manhã, tarde e noite, pelo relógio cronológico. Antes nós tínhamos um ritmo, hoje nós temos outro. Então nós estamos indo além da nossa capacidade emocional, estrutural e espiritual. Trocamos a natureza, os horários, manhã, tarde e noite, aquilo que foi regrado por Deus, e colocamos um relógio no pulso que agora dita as nossas regras e os nossos dias. Trocamos as experiências por planilhas. Fala, toma essa. Tá certo, se você trabalha com planilha, aí não tem jeito. Gente, eu tenho um testemunho aqui de um irmão. Esse sim. Você quer saber como ele se afasta do mundo? Ele vai surfar e ele fala com uma tartaruga. Ele tem uma tartaruga, meu irmão. É o seu pastor. Ele vai surfar, não é, Fran? E ele tem uma tartaruga. Olha que ponto chegou um cara que trabalha com TI. Tem que falar com uma tartaruga. É a psicóloga dele. Mas ele está certo, sabe por quê? Porque quando ele faz isso, ele está se conectando com Deus ali também.
Ele está deixando, Ele está fechando as portas para aquele barulho do mundo. E está tendo o tempo dele de oração, de busca. E a tartaruga é só uma paisagem ali, é só uma fantasia da cabeça dele. Na minha cabeça é isso. Declare comigo, eu preciso me desligar um pouco das coisas desse mundo. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Se a gente quiser manter a presença. Amém? Por quê? Porque o mundo passa, a sua cobiça passa, suas conquistas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai orar, porque o teu Pai que está em secreto vai te recompensar. O que Jesus está falando? Você quer manter a presença? Deixa o mundo um pouquinho do lado de fora, fecha a porta do teu quarto e mergulha na minha presença. Queridos, outra coisa, não haja apressadamente. Se você quiser manter a presença de Deus e a direção de Deus, não tome decisões apressadas. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Você pode pôr na tela? Porque nessa semana eu prometo que eu não vou tomar decisões precipitadas. Estou falando para mim, eu estou pregando para mim. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Na minha versão diz, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, meu irmão, se você não quiser perder nem o caminho, o destino e nem a presença, ore muito, para que Deus possa te direcionar, e a presença continuar guiando os teus passos. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Vai dormir ouvindo isso, não é? Não é, Fran? Outra coisa que impede que a gente perca a presença, Josué 1,8 diz assim: não abandone o livro. Fala para o teu vizinho, não abandone o livro. Não abandone o livro. Garante o teu destino, mas garante principalmente a presença. Não abandone o livro. Eu vou gritar para cá: não abandone o livro. Josué 1,8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu destino, o teu caminho, e então prudentemente, ou seja, de uma forma prudente, você será conduzido. Não abandone o livro. Não abandone o livro. Meu irmão, nós estamos abandonando o livro. Não abandone o livro. Não adianta sair cedo para trabalhar se você abandonar o livro. Talvez você conquiste o que você quer, mas vai ser tão vazio. É o desejo de querer e o tédio de possuir. Isso acontece quando eu abandono a presença de Deus. Por isso que o mundo é vazio. É o desejo de ter e o tédio de possuir. Porque eles não entendem que no meio de tudo isso há a presença e a glória de Deus. Essa é a diferença quando a gente ministra uma pessoa ou trata uma pessoa no natural e conversa com outra que é espiritual, porque os espirituais entendem as coisas do Espírito de Deus. Eles entendem nesse tédio, nesse meio do caminho, há uma presença que o mundo não conhece. O versículo 24 de Mateus, o capítulo 24, versículo 12, fala também sobre não perdermos essa presença, e não, eu já estou terminando, e não perdemos o caminho, lutando contra a frieza espiritual. Por quê? Você não pode abandonar o livro,
Você precisa fechar as portas para o mundo em alguns momentos e usar essa tartaruga, né? Para poder, mas você também precisa vigiar, porque a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meu Deus, se a Bíblia está dizendo que nos últimos dias o meu amor, o teu amor vai ficar frio, é porque vai esfriar. Sabe quando aquele cara da meteorologia, ele fala assim: olha, semana que vem, lá em São Paulo, olha só, semana que vem vai entrar uma frente fria. Meu irmão, te prepara, vai esfriar. E não é que quem mora no sul ou quem já morou no sul sabe do que eu estou falando. Quando o cara fala que vai entrar uma frente fria, você pode se preparar, vai despencar 5 graus o ponteiro, você vai gemer de frio. E o amor de muitos está se esfriando. É como se Jesus falasse: olha, eu sou um meteorologista, olha assim, olha aqui, eu sou o homem do tempo. No final dos dias vai ficar gelado o negócio. Se agasalha. Se agasalha. E olha aqui, ó, nós estamos agasalhados. Você não dá nem um glória a Deus assim, um aleluia, um glória a Jesus, um amém. Isso não é palavra minha, não. Essa passagem é descrita devido ao aumento da injustiça no mundo. Satanás, ele está endemoniado. E ele é o seguinte, ele fala o seguinte: eu já estou condenado, mas quem eu puder levar comigo é lucro. Eu já vou setar esse aqui, esse eu vou esfriar o coração, esse eu tiro da igreja, esse aqui eu coloco o mundo dentro dele, esse aqui eu derrubo, e assim ele vai. E está repreendido em nome de Jesus. Amém? Mas eu estou falando assim para dar um choque de realidade, porque a frieza está vindo aí, meu irmão. Esse aqui eu encanto com as belezas do mundo, está repreendido em nome de Jesus. O que ele fez com o Messias? O que ele fez com Jesus em Mateus capítulo 4? Olha, se prostrado me adorar, vou te dar todas as riquezas do mundo. Meu irmão, não adianta você ser bem sucedido se a presença não estiver com você. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu ser pleno na minha área de trabalho se a presença de Deus terminar longe de mim? Amém? Então às vezes a gente troca porque precisa pagar, precisa correr, precisa fazer acontecer, e a gente vai esquecendo que sem a presença a gente vai dando murro em ponta de faca e vai cansando. Às vezes a gente, porque tem um dia tão corrido, esquece do livro. E quando você esquece do livro, meu irmão, você esqueceu da presença. Quando você esquece de orar e de deixar o mundo do lado de fora e brincando aqui, lá com as suas tartarugas, você está esquecendo da presença. Amém? Ai, pastor, que palavra mais indigesta. É isso mesmo. É para ser indigesta, para você ficar uma semana digerindo ela. Porque, meu irmão, eu estou cansado de ouvir palavra motivacional. Eu fiquei chato. Enquanto Jesus está dando uma cruz para o cara, ele quer uma mansão. Enquanto Jesus está pregando a morte do eu, a gente vê pessoas inflando o seu ego a cada dia. Pessoas que deveriam nos ensinar a nos esvaziar. Então não se desespere se você está sendo provado. Não se desespere, porque você pode estar passando pelo vale, mas se a presença estiver com você, você vai falar assim: ó, tá pegando fogo aqui, mas eu estou vendo o quarto homem da fornalha do meu lado. O cabelo da minha cabeça está sendo chamuscado. Você quis vir hoje, não quis? Então vou terminar, mas eu não posso terminar sem falar. Cuide-se. A gente tem mês para tudo. Tem o Setembro Azul, tem
o Setembro Azul. Tem o janeiro não sei o que, tem o roxo, tem o amarelo, tem o verde, tem o vermelho. Agora estamos no setembro amarelo. Meu irmão, devia ter um mês para o crente se cuidar da frieza espiritual. Eu nem sei que cor que a gente colocaria. Um vermelho, para ele ver que o negócio ferve. Vermelho dos crentes. É isso mesmo. Fala assim: cuide-se. Não espera eu cuidar de você, não. Não espera, não. Olha quem que eu tenho que cuidar, de um marmanjo desse. Tem que os filhos para cuidar. Tem calopsita, tem tudo. Tem minha sogra. Entendeu? Eu tenho que cuidar. Se você ficar esperando, aí o pastor Fran vai cuidar de mim. Meu irmão, você, presta atenção nessa frase, eu nunca esqueci mais. Você é o teu maior recurso em Deus. Porque vai ter hora que não vai ter ninguém do teu lado. Você vai ter que se autorregular espiritualmente. Amém? Você é o teu maior recurso em Deus. Faz acontecer. Abre essa boca, ora, expulsa o diabo, enfia a mão na cabeça do teu filho, levanta de madrugada, não se sinta ressentido, vai para frente, chuta a cabeça do diabo. Você é o teu maior recurso em Deus. Para de esperar, porque eu vou falar rasgado aqui, o mundo não está nem aí para a gente. Quem está aí para você é o Espírito Santo, a tua mãe, teu pai, teus irmãos e mais meia dúzia. Essa é a verdade, meu irmão. O mundo não está nem aí para você, para as suas dores, para as suas aflições, para as suas angústias, para os seus traumas, para os seus medos, para as tuas frustrações, para as tuas derrotas. Não está nem aí. Mas o Espírito Santo está. Tem irmãos que estão. Tem uma igreja que está. Ah, mas na igreja o fulano. Meu irmão, a maior parte da igreja é para estar preocupada com você. Amém? Está orando pelo menos pela tua vida, está ligando para você, está visitando cada um. Age da forma que pode, que consegue, debaixo dos seus dons, dos seus talentos. Amém? A gente precisa perder essa fantasia de que as pessoas estão se importando com a gente. Meu irmão, quem se importa com você é Deus, meu irmão, não é 01. Você tem que passar pelo treinamento militar, não tem conversa. Vai ter um momento que você, não é que ela não vai se importar, mas que nem a pessoa, tua esposa, nem o teu marido, é você. É o teu maior recurso em Deus. Sabe por quê? Isso gera um povo autônomo, um povo livre, que não idolatra e que não depende de ninguém. Um povo que sabe o que tem que fazer, que luta pelas suas conquistas. Sim, a igreja vai amparar, vai sustentar, vai orar, vai pegar na mão. Mas, meu irmão, vai ter hora que você vai ser teu principal recurso em Deus. Vai ter hora que se você não orar, ninguém vai orar por você. Sinto muito, meu irmão, sinto te falar a verdade. Vai ter hora que se você não repreender o diabo, ninguém vai repreender no teu lugar. Vai ter hora que se você não cuidar da tua casa, da tua esposa, não espere que outros resolvam o teu problema. Vai ter hora que se você não sair da rua para fazer dinheiro, ninguém vai sair para fazer por você. A gente vive nessa ilusão que as pessoas estão todas olhando para a gente. Não estão. Elas não estão. Então, meu irmão, quero que você saia daqui. Quando o calo apertar, você pode pedir ajuda, você deve. Mas vai ter hora que você vai ser o seu maior recurso em Deus. Amém? Não vai ser a igreja A, não vai ser o pastor B, não vai ser a irmã do coque C. Não vai, meu irmão, não vai. Vai ser você, e Deus, e o Espírito Santo.
Esse é um choque de realidade. Isso é para cravar no ego do cara, para furar a bolha, pra... Por isso que a gente fica ressentido, que a gente espera dos outros, mas Deus espera de você ação, fé e ousadia. Amém? Então, meu irmão, terminando, falando que no fundo, se a gente fazer uma análise, a presença vale mais que o destino. Qual que era o destino de Jesus? A cruz. Era a cruz. Não era ter uma igreja em Orlando, não. Meu Deus, não é para mim. Era a cruz. Não era ter uma BMW. Não, era a cruz. Era o destino dele. Não era ser ovacionado pela multidão e recebido no colo com aprovação pelo seu povo, não. Só que ele só conseguiu suportar essa via dolorosa que o levava ao seu destino, porque ele tinha uma coisinha que ele não negociou com ninguém: a presença do Pai. Então eu posso ouvir Jesus parafraseando, Esiane, sem falar uma heresia aqui, dizendo: Senhor, faz a tua vontade. Me parece um pouco dessa frase de Moisés, não é? Olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou aguentar. Faz a tua vontade. Moisés tipifica muito Jesus, na verdade. Moisés é a sombra daquilo que Jesus foi. Então eu posso de repente visualizar Jesus na oração do Pai Nosso: Pai, faz a tua vontade, não a minha. Mas não é nem na oração do Pai Nosso, é na oração que ele faz no Getsemane: mas se possível for, afasta de mim esse cálice. Vai ser duro. Vai ser duro chegar nesse destino final, mas eu não abro mão da sua presença. E é engraçado que quando ele estava encharcado dos nossos pecados na cruz, a presença de Deus se retirou. Foi mais duro para Jesus do que para Moisés. Mas quando ele conclui a sua obra, ele chega ao seu destino, o Espírito Santo de Deus sopra sobre aquele sepulcro, visita aquele homem de Nazaré, aquele carpinteiro, e ele levanta transformado para transformar. E ainda por 40 dias ele sai fazendo milagre, aparecendo aos seus discípulos. E nesse tempo ele ainda teve que corrigir a rota de Pedro. Nesse tempo ele teve que fazer alguns ajustes. Então, meu irmão, não é porque Deus está ajustando algumas coisas em você, no teu casamento, nos teus projetos, que você está sem a presença. Os apertos e ajustes fazem parte do processo que você vai viver com Deus até você chegar ao destino final. Pastor, eu separei, eu vou terminar agora, Salmo 84, 10, para provar que a presença, sem ela não tem destino. Melhor é um dia nos teus átrios do que em qualquer 1000 dias em qualquer lugar. Não é a presença. Aliás, não é o destino, não é o lugar, é a presença. A cruz era o objeto a ser alcançado, mas a presença era inegociável. Melhor é um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero que você saia daqui. Melhor é um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 em qualquer outro
lugar. Mais a presença do que o lugar, mais a presença do que o destino. O destino é importante, porque sem ele Deus não cumpre o projeto, mas sem a presença você não chega e não suporta o destino. E eu vou terminar essa pregação com uma frase: se preocupe com o final da sua jornada. Mas tão importante como o final da sua jornada é a presença que vai te acompanhar até lá. E essa presença você não vai encontrar em nenhuma igreja. Aliás, você vai encontrar, mas essa presença é responsabilidade tua. Essa chama você precisa manter acesa. Então, meu irmão, no próximo culto, nos próximos dias, vamos manter a presença, porque nós temos um destino, nós temos uma casa, nós temos um projeto, nós temos uma autorização legal para nós avançarmos, meu irmão. Você faz parte de todo esse cenário. Que Deus te visite com o destino e com a presença. Que você olhe para Jesus, que suportou a cruz, o destino final, porque ele tinha a presença. Não dá para negociar a presença de Deus. Ah, mas se eu trabalhar mais eu ganho mais. Mas se ora menos. Ah, mas se eu for um pouco mais rápido a igreja fica pronta. Mas não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Ah, mas se eu conseguir me afastar dessa prova, não. Deus precisa apertar o parafuso, porque na rota é necessário correções. E tudo bem, porque a correção deixa a presença firme. Então não se entristeça, não adoeça, não se magoe quando a presença do Senhor te repreender, porque Deus corrige o filho que ama e aquele a quem Ele quer bem, porque Ele quer manter a presença. Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, porque Deus está dando forma ao nosso destino, mas a gente não pode perder a presença.